Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao quadro Saúde é Vida. Como é que anda a sua saúde, hein? E da sua família, tá tudo bem por aí? Olha, hoje eu vou falar de um assunto, de uma doença que atinge 3 milhões de pessoas, a epilepsia. Tem muitos mitos e verdades em torno dessa doença. É por isso que a gente vai fazer um bate-papo aqui com o especialista, o Dr. Carlos. Tudo bem, doutor? Tudo bem, prazer estar com vocês aqui. Seja Espero muito ajudar. bem-vindo, viu, doutor? Doutor, eu falei Obrigado. que é uma doença em volta aí de muitos mitos, muitas verdades e até preconceitos, né? Então, para a gente entender direitinho, o que é a epilepsia? A epilepsia é uma descarga elétrica normal. É difícil explicar isso, porque o cérebro da gente funciona com pequenas descargas elétricas que ativam as células do cérebro para fazer acontecerem as coisas. Numa determinada região do cérebro, isso faz uma descarga normal. Você imagina que você tem uma fogueira com várias brasas, num determinado momento você venta, sopra um vento ou molha alguma coisa, sai um fogo. Esse fogo talvez seja uma imagem semelhante ao que acontece. Você tem uma predisposição do teu cérebro fazer essa atividade anormal, essa atividade anormal vai aparecer no momento e vai dar a tua convulsão, que é o que é mais conhecido da população. Aquela pessoa que cai, se bate, baba, isso é chamado de convulsão popularmente, ou ataque, como alguns dizem, mas é um tipo de crise epilética. Então, as pessoas têm uma predisposição a uma certa facilidade a isso, e se tiver uma lesão cerebral, um tumor, um traumatismo, alguma coisa, essa região vai funcionar de forma normal, provocando as crises epiléticas. Doutor, quem tem mais propensão a ter essas crises, a essa doença, enfim? Existem algumas, mas são poucas. Você já nasce com uma predisposição. A tua carga genética que você herdou dos teus parentes, do teu pai, da tua mãe, fazem com que você tenha uma maior predisposição a ter isso, uma maior facilidade. E ao longo da vida você pode sofrer traumatismo craniano, você pode usar uma droga que provoque isso, você pode fazer um acidente vascular, você pode ter um tumor, e aí você vai facilitar, então, você aparecer essas crises epiléticas. O que vale anotar é que a epilepsia, na maior parte do tempo, você não tem nada. Mas até que este momento onde surge essa descarga cerebral normal, você vai ter a convulsão e isso vai te atrapalhar. Mas durante o intervalo, quando o teu cérebro está funcionando normal, você não né, as pessoas não percebem. Se você imaginar que para cada 100 pessoas, uma delas tem epilepsia, a grande parte das pessoas com epilepsia estão convivendo com vocês e ninguém sabe que ela tem epilepsia. As pessoas conseguem levar uma vida, um cotidiano normal, né, doutor? Leva uma vida normal, é só naquele momento. Talvez uma semelhança com isso seja enxaqueca. A pessoa está muito bem, daqui a pouco ela tem uma crise de enxaqueca forte, que ela não consegue fazer nada. Passou a crise de enxaqueca, ela está novamente normal, trabalhando e tocando a vida dela. Agora, o que pode desencadear uma crise? Por exemplo, o estresse, né? A gente vive bastante estressado, né, gente? Uma vida corrida, a quarentena colocou um pouquinho de freio, mas o estresse pode desencadear uma crise, por exemplo? Olha, o que comprovadamente desencadeia a crise é a privação de sono. Você ficar dormindo pouco, uma ou duas noites. Isso favorece aparecer crise epilética. Isso aparece em todo mundo. Algumas pessoas têm uma predisposição, uma luz que pisca com intensidade variada, que chama fotossensibilidade. Alguns remédios podem favorecer você ter crise, alguns antibióticos. Algumas drogas, como cocaína, por exemplo, podem favorecer você aparecer crise. O grande problema do estresse é que, geralmente, o estresse está associado à irregularidade de horário de tomar medicação, o estresse está associado à pessoa não dormir à noite porque está preocupada com o que vai acontecer, que não sei o que dali. Então, às vezes, a pessoa, durante o estresse, ela associa o estresse, mas não é. As condições que deixaram a pessoa estressada também são condições que podem favorecer aparecer crise epilética. Então, nesse caso, uma qualidade de vida, né, uma noite de sono bem dormida é bastante importante nesses casos, né, Ah, doutor? com certeza. Tomar regularmente o remédio, levar uma vida regular. E, aliás, isso é bom para qualquer das outras coisas, né?
É difícil conseguir, mas isso realmente é o ideal para a vida da É gente, né? uma luta, Uma né, vida doutor, a gente sossegada, levar uma vida, uma tranquila. boa noite de sono, uma qualidade de vida, mas a gente tem que É, tentar a favor da nossa própria saúde. Doutor, existe uma idade, a gente vê muito em adultos, mas crianças também podem vir a ter uma crise epilética? a epilepsia pode iniciar em qualquer etapa da vida. Ela é mais frequente nos primeiros anos de vida, geralmente associada a lesões cerebrais, a defeitos genéticos, e na idade adulta, depois dos 60 anos. Justamente ao longo da vida toda, você foi acumulando pequenos insultos ao cérebro, e isso favorece que depois dos 60 anos você tenha crise epilética. Agora, Então, não é surpresa em uhum. qualquer etapa você apareceu uma crise epilética em qualquer idade. Agora, como os pais, por exemplo, falando das crianças, né? Como os pais podem, tem algum sinal que os pais podem detectar que aquela criança está tendo alguma crise? Porque às vezes tem crises mais agudas e as mais sutis também, né? É. Quando a pessoa tem uma convulsão, que a gente chama de crise tônico-clônica generalizada, que é aquela que você cai, se bate, essa que todo mundo vê, que aparece nos filmes, essa é muito fácil. Teve isso, você vai levar para o hospital, levar para o socorro, atender. Mas a pessoa pode ter, em criança, pode ter umas crises que a gente chama de ausência verdadeira, onde a criança subitamente desliga, às vezes faz algum batimento palpebral, e alguns segundos depois ela volta ao É normal. como se fosse um Como são vários apagão. episódios. É como se fosse alguns desligamentos, às vezes eles chamam de desligamento, mas simplesmente ela tem durante a descarga elétrica, ela tem uma alteração. Essa é uma epilepsia que acontece só na infância. Mas em adultos, o tipo de crise mais comum no adulto, a gente chama de focal desperceptiva. Onde a pessoa está fazendo alguma coisa, ela sente, ela desliga entre aspas, do que está fazendo, e ela pode fazer movimento de boca, pode fazer movimento de mão, pode até falar uma fala repetitiva, mas simplesmente ela não está consciente. E algumas vezes pode interpretar, puxa, será que essa pessoa está brincando comigo? Será que essa pessoa bebeu? Será que essa pessoa está doente? E daqui a pouco ela volta ao normal. Então esse é o tipo mais comum de crise focal que acontece no adulto, e a população normalmente não associa isso com crise epilética. Então, esse é um tipo que tem. Quando você tem uma coisa repetitiva, tem sempre o mesmo padrão, é sempre igual, essa é uma característica. Elas são sempre iguais. Você deve suspeitar disso e consultar um médico, porque ele é que pode fazer o diagnóstico disso e orientar o melhor tratamento. Agora, Então, esses padrões Uhum. repetitivos. Se a gente for pensar nos tratamentos, como é que são, doutor? Como é que é o tratamento? Olha, a primeira informação que eu acho que é mais relevante para todo mundo é que 50% das pessoas com epilepsia, se tomarem uma medicação para controlar, vão ficar com as crises controladas, sabe? Ela não vai ficar curada, porque o remédio não tem a cura, mas o remédio impede que ocorram as crises. Mais ou menos como o remédio de pressão alta, Uhum. impede que a pessoa tenha pressão alta. Se parar de tomar o remédio, vai voltar. Então, 50% são fáceis de controlar. Mas existem 30% das pessoas com epilepsia que tem uma forma que a gente chama de refratária. São muito difíceis de controlar com medicamento. E essas aí tem que fazer uma avaliação especializada, porque pode ser que ela tenha que usar novos medicamentos, pode ser que ela tenha que fazer uma cirurgia de epilepsia para tirar essa área do cérebro que está provocando a crise, pode ser que ela tenha que implantar um estimulador para regularizar a atividade eletrocerebral, pode ser que ela tenha que fazer uma dieta cetogênica. Então, tem várias modalidades de tratamento para essas pessoas que não controlam com remédio, e somente um centro especializado pode fazer essa avaliação e escolher a melhor opção terapêutica para essa pessoa. Mas é importante a gente saber que é possível controlar e levar uma vida aí normal, né, doutor? É possível trabalhar, Sim, a estudar, maioria né? deles leva uma vida normal. Estão aí no meio da gente, trabalhando, casando, tendo filhos, tudo de forma Seguindo a produtiva, vida, que né? esse é o objetivo da vida. É esse o objetivo da vida, né? Se divertir. Agora, doutor, o senhor falou da convulsão, muita gente até pode confundir a convulsão com uma crise epilética, que às vezes também a convulsão leva à crise, né? Tem uma diferença entre as duas? Nem sempre uma Veja convulsão bem, é epilepsia. não, a convulsão é um tipo de crise epilética. Mas você pode ter uma convulsão e não ter epilepsia. A epilepsia é caracterizada pela repetição destas crises epiléticas sem motivo ou provocação. Então você pode cair, bater a cabeça, isso às vezes em jogo de futebol, luta de boxe, que a pessoa bate a cabeça e tem uma convulsão no ringue ou no campo de Febre futebol. também, né?
Isso, durante um quadro febril, durante uma infecção, Então você pode ter, a gente chama crises agudas, e são associados à doença. Você curando a doença, ou tratando a doença, tratando a meningite, tratando o traumatismo, essa crise não repete, porque ela não tem aquela predisposição para ficar repetindo essa crise, que é o que caracteriza a epilepsia. Então, uma única crise não significa epilepsia. Ela pode ser, mas não significa. Agora, doutor, o senhor falou aí da queda que pode acontecer com o paciente, né? Nessa hora, o que a gente deve fazer? Porque existia aquele mito de colocar o dedo dentro da boca de quem está tendo a crise para desenrolar a língua. Isso não pode ser feito, né, doutor? O que a gente deve fazer quando a gente se encontrar nessa situação e ver alguém com uma crise, que essa pessoa cai no chão? Quais são os cuidados? É bom você comentar por isso, porque a epilepsia é cercada de muitos mitos. O desconhecimento é muito grande e como ela passa a maior parte do tempo desapercebida, as pessoas não conhecem assim. O que você conhece de epilepsia é aquela pessoa que você vê caindo na rua, que você vê com uma lesão cerebral, às vezes com um retardo cerebral. E essa caracteriza a epilepsia ser isso, por isso que ela tem um estigma muito forte na sociedade. Ainda tem muito Mas a epilepsia, como eu né? falei, metade das pessoas estão com as crises bem controladas e uma em cada 100. Quer dizer que se você pegar 100 pessoas, uma delas tem epilepsia, ninguém sabe. O que acontece na crise, e esse é um dado bem importante de ser comentado, é que quando a pessoa tem uma convulsão ou tem uma crise generalizada, que ela cai, se bate, o cuidado que você tem é proteger a cabeça para ela não ficar batendo com ela no chão. Então, geralmente, colocar uma almofada, uma proteção. Colocar essa pessoa deitada de lado, porque essa salivação que ela está produzindo, essa salivação pode ser aspirada e ir para o pulmão e fazer uma pneumonia. E esperar passar. Normalmente, essa convulsão, ela dura de 1 minuto, 1 minuto e meio, ela para, depois que ela cessa, a pessoa fica desacordada alguns minutos e vai recuperando gradativamente a consciência. Nunca tente colocar a mão dentro da boca para tentar puxar a língua. A língua é mordida frequentemente, ou a pessoa fica cianótica, porque durante aquela fase que ela fica contraída, ela não respira, por isso que ela fica cianótica. Tem pessoas que também colocam objetos, né, doutor? Algum objeto nada que você vai quebrar o dente da pessoa, você vai machucar a pessoa. Então, simplesmente, quando você vê um paciente com uma pessoa que está tendo uma convulsão, você simplesmente proteja a cabeça dela para não bater, vire ela um pouco do lado, espere passar, e depois que ela terminar esses movimentos, essas contrações, você esperar ela recuperar, e aí você proteger ela nesse período. É possível até que quando ela estiver recuperando da convulsão, da crise epilética, ela fique confusa, e ela possa interpretar como tendo a pessoa segurando ela, que esteja segurando. Uhum. E ela pode até reagir, mas basicamente é só protegê-la, até ela conseguir recobrar totalmente a consciência e entender o que está acontecendo. Ela só vê várias pessoas em volta dela tentando segurar, qual é a reação que você tem? Aí eu susto, quero né? me soltar. É. Então você tem que entender isso. Então só protege ela, espera ela recuperar, logo em alguns minutos ela vai estar consciente. Agora, se a crise não cessar em 5 minutos, aí isso já é uma crise, ela tem um problema e essa crise pode se prolongar. É isso que e eu ia essa crise, perguntar, então, né? necessita... Qual que é o tempo Pois não? aceitável? Isso que eu ia perguntar para o senhor, qual que é o tempo aceitável entre a gente oferecer ajuda e ligar para um socorro, né? Levar esse paciente para o médico, para o hospital? Oferecer ajuda sempre, fique junto com ele, proteja, evite que ele se machuque, acompanhe até ele estar consciente e poder tomar conta dele mesmo. Então, isso, todos nós temos que fazer isso. Mas se aqueles movimentos, a cianose, a crise, o abalo, durar mais que 5 minutos, você deve chamar um atendimento, um SAMU, porque esse paciente provavelmente vai precisar de medicação injetável para parar essa crise. Essa crise ultrapassou o limite, ela não para mais sozinha e provavelmente ela vai precisar de medicação. E aí a situação é bem mais grave, isso só pode ser atendido por gente especializada. Então, durou mais que 5 minutos, chama o SAMU. Até 5 minutos você espera ele recuperar a consciência e voltar ao normal, e aí ele pode depois continuar atendimento, ir no médico, ver todas as coisas que precisa para que isso não ocorra novamente. Agora, um paciente pode ter mais de uma crise durante o mesmo dia, doutor, ou não? Pode. Ele pode ter várias crises durante o dia. Então, se, por exemplo, esse paciente tem epilepsia,
e subitamente ele para de tomar o remédio, ele pode ter várias crises durante o dia repetidas. E ele, inclusive, pode ter crises muito prolongadas, que duram mais que 5 minutos. E ele até pode entrar numa situação que a gente chama de estado de mal epilético. É uma crise que não acaba, só acaba com medicação. Então, é muito perigoso quando a pessoa para de tomar o remédio, porque ela pode entrar na situação de se machucar e também de risco de vida. Então, nunca faça. Às vezes a pessoa diz assim: eu estou bem, não estou tendo crise, faz tantos meses que eu não tenho crise, vou parar o remédio para ver como é que está. Isso é muito perigoso. Ou então, não, eu vou sair, vou na festa, então eu vou beber, então não vou tomar o remédio antes para não fazer mal. Isso é pior ainda, porque a bebida alcoólica, a falta de sono e a parada do remédio são grandes fatores para provocar crise epilética. Então, nunca faça isso. Sempre conte com o seu médico antes de tomar qualquer atitude que coloque a sua própria vida em risco, né? Consulte o seu médico, converse com ele. Se vai a uma festa, não custa nada perguntar para o seu médico aí como é que você faz, continua ou diminui a dosagem, mas sempre com orientação. Não tome atitude sem consulta, né, doutora? Isso é muito importante. Não. Você tocou num ponto muito bom. Não é sempre que você está tendo um tratamento, você deve consultar o médico sobre as mudanças nos teus hábitos de vida, mudança nas tuas medicações. Esse é um dado também, principalmente se você começou a tomar o remédio, quem está tratando tem que saber disso. Às vezes as pessoas vai no neurologista, só fala do remédio da neurologia, não fala do remédio do coração, não fala do anticoncepcional que está tomando, não fala do analgésico. Aí o então, médico o não médico tem que adivinha. saber, ele tem que saber todos os remédios, porque esses remédios interagem entre si. Então, quando você inicia um remédio novo, ele pode diminuir o efeito do remédio antigo que ele está usando ou não, aumentar muito o efeito. Então, você tem que sempre, vou usar anticoncepcional. Conversa com o teu médico, como isso vai influenciar na minha medicação da epilepsia? Eu vou ter que aumentar a dose, vou ter que diminuir a dose, vou ter que tocar. Então, essa conversa é muito importante. Alguns mitos de epilepsia valia a pena a gente comentar. Primeiro, Dirigir é epilepsia um não deles, passa. né, doutor? As pessoas muito falam sobre dirigir, é um dos mitos também, né? Olha, o problema é o tempo que você fica exposto ao risco enquanto você dirige. Pela legislação brasileira, se você está 1 ano com as crises epiléticas controladas, você pode tirar a carteira normal. Mas o risco de você ter uma crise enquanto está dirigindo é um risco tanto para você, de você bater esse carro, se machucar, quanto é um risco para as outras pessoas. Então, você tem conscientes assim, se eu tenho crise epilética, eu não devo dirigir até que eu controle as crises. Não é que a epilepsia impeça isso. O que impede é você ter crise sem saber que momento. Porque a epilepsia não diz, vou ter crise amanhã às 8 horas da manhã, Sim. então fica em casa. Não. A qualquer momento você pode ter. Então, se você está tendo crise e essas crises não estão controladas, não dirija. Controle elas, trate adequadamente. E aí, depois de 1 ano sem crise, você pode legalmente voltar a dirigir. Você pode casar, você pode ter filho, só que durante a gravidez você tem que escolher remédios que sejam remédios mais seguros para ter durante a gestação. Você pode estudar, não tem que estudar, vai fazer mal se eu estudar. Uma época se dizia que quem tomava Coca-Cola ou café podia ter crise. Não existe nada disso. Tem algum alimento que faça mal, doutor? O senhor falou um pouquinho da dieta Não tem cetogênica, que é uma nada disso. dieta de baixo carboidrato, né? Você não deve usar drogas estimulantes. Por exemplo, droga recreativa. Você não deve usar cocaína, porque cocaína pode fazer problema. Viu, gente? Em nenhuma ocasião, mas não principalmente abusar do nessas álcool situações. também, né? O álcool em altas doses também é um grande problema. Então, essas coisas assim você tem que seguir. Às vezes as pessoas se preocupam muito com as restrições que eu possa ter por causa das crises. E não dão atenção a que a imensa maioria do tempo você não vai ter crise. Você vai levar a sua vida normal. Então você tem que ter esse cuidado. Olha, caso eu tenha crise, as pessoas que estão junto com você têm que saber o que fazer se eu tiver uma crise. Olha, eu tenho uma crise que eu vou fazer, tem que saber isso. Você tem que tomar seu remédio regularmente. Não espere acabar o remédio para pedir a receita, porque às vezes o médico não está lá disponível para te dar a receita, você vai ficar sem remédio, a farmácia não vai vender. Então, sempre quando você abrir a última caixa do remédio peça uma nova receita para você estar sempre acompanhando.
siga, leve uma vida ativa, leve uma vida produtiva, leve uma vida feliz. Eu acho que esse é o maior ensinamento que a gente tem. Epilepsia é um problema? Claro que é. Toda Sim. doença é um problema. Mas a gente tem que encarar isso menos de forma como sendo um estigma. As É. pessoas não têm coragem de dizer que eles têm epilepsia. Então, elas não contam, elas E escondem, elas quanto se mais a preocupam. gente debater esse assunto, é até importante o senhor falar disso, porque aqui em Campinas nós temos uma lei da semana para debater essas doenças, uma lei que saiu aqui da Câmara, viu, gente? É uma semana dedicada para se debater a epilepsia, aí também para combater o preconceito, né? Porque o senhor acabou de falar, tem pessoas que têm vergonha de falar disso, mas é também, quanto mais a gente falar, outras pessoas vão saber também do assunto, né, doutor? E vão saber lidar também com essa doença e conviver de uma forma mais pacífica com ela, né, doutor? Com certeza. Quando você conhece a coisa, você não tem medo da coisa. Você tem mais medo do que você não sabe e de uma visão errada da doença. Então você tem uma grande visão, que isso é um problema, isso é uma coisa horrível, todas as pessoas. Não! É uma coisa ruim? É. É uma coisa que você possa levar isso. A grande maioria das pessoas conseguem conviver com a epilepsia de forma útil. Então é Uhum. isso que a gente tem que incentivar. E tem que garantir também, e essa ideia, que é quem precisa, quem tem um tipo mais difícil, quem tem restrições, quem tem limitações, que não possa trabalhar, que não... essa pessoa tem que ter garantido direitos a receber o tratamento adequado. Mas isso não é só para epilepsia, para qualquer outra doença. Ou A qualquer outra. sociedade tem que garantir um atendimento de qualidade para as pessoas que dele necessitem. Isso é a nossa obrigação, né? Já é um Então a gente não direito, né, pode doutor? não é para uma doença ou para outra, para qualquer pessoa com qualquer doença, e a gente tem que criar isso. E tem que conversar sobre isso, tem que conversar isso nas escolas, tem que conversar nas igrejas, tem que conversar nos clubes, a gente tem que conversar com as pessoas sobre isso, explicar o que é epilepsia, como se faz isso, como se lida isso, que cuidados tem, e que se precisa ter um bom entendimento disso. O Então, eu conhecimento é acho a que essas melhor forma, coisas né? É o melhor remédio, o conhecimento, né, doutor? coisas como vocês estão fazendo, de levar o debate, vamos falar sobre isso, vamos tirar as dúvidas sobre isso, vamos pensar sobre isso. Esse acho que é o melhor caminho para ajudar hoje as pessoas. O estigma é muito grande, essas pessoas têm dificuldade de trabalhar, porque às vezes as pessoas no trabalho morrem de medo que ele venha ter uma crise e vai ter problema, então não trabalham. Então, tudo está baseado no estigma. Hoje a gente tem remédios que ajudam bastante, a gente tem especialistas que ajudam bastante isso, a gente tem conhecimento de como ajudar. Mas esse estigma que a sociedade impõe, esse preconceito, esse menos-valia, que às vezes o paciente com epilepsia se sente inferior porque ele tem epilepsia, uma coisa totalmente descabida e desnecessária. Quem tem uma doença não tem porque quer, É. tem porque a gente aconteceu isso no momento. Então, todas essas coisas passam por um conhecimento, por um debate, por programas como vocês abordando essa situação. Existem associações, tem a Associação Brasileira de Epilepsia, que lida com as pessoas, uma sociedade de apoio às pessoas com epilepsia. Tem a EPI Brasil, que também é uma outra associação de apoio às pessoas com epilepsia. Quem precisar disso é só procurar na internet. Tem o site da Liga Brasileira de Epilepsia, que é epilepsia.org.br, que tem uma série de informações, tem uma lista dos profissionais que atendem, que eventualmente você possa Então, consultar. as Tem pessoas que têm vários essa doença lugares que não você... estão desamparadas, né, doutor? Não, 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 de maneira nenhuma. Às vezes os caminhos estão mais difíceis. Os caminhos de atendimento no Brasil são às vezes um pouco complexos demais, são restritos, são de acesso. Mas isso tem que ser debatido. Você é de Campinas. Campinas tem um ótimo atendimento, maravilhoso, muito bom lá no Hospital da Unicamp. Então, tem várias coisas. Não se tem, digamos assim, restrições. Os medicamentos são disponibilizados pelo sistema de saúde, os atendimentos também são feitos pelo sistema de saúde. Às vezes o acesso é difícil e às vezes você não conhece que deve procurar e você se acomoda a uma situação de pior resultado porque você não tem a coragem de ir atrás da solução. Vamos atrás da solução. Doutor, infelizmente, nosso tempinho acabou, nosso bate-papo foi muito enriquecedor acerca da epilepsia. Eu queria agradecer a sua participação aqui no quadro Saúde é Vida. Muito obrigada.
Eu que agradeço a vocês pela oportunidade e tomara que isso tenha ajudado as pessoas. Muito Doutor, olha, obrigado. e volte mais vezes, hein? Nosso encontro já está garantido. O senhor tem cadeira cativa aqui no nosso programa, tá bom? É só convidar, tá bom? Tá certo. Olha, e Tchau, obrigada a tchau. você também que ficou com a gente até agora, participou do nosso debate e não esqueça de mandar uma mensagem, ó, nesse número que aparece aqui na sua tela. Obrigada pela companhia. Até nosso próximo encontro. Fique bem. Tchau.